Oi, meus amigos da Elite, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que sim. Estou aqui cumprindo mais uma promessa, dando continuidade à nossa série para ler e hoje o aguardado, sempre esperado Carlos Drummond de Andrade, é desse grande poeta do nosso modernismo que nós vamos falar hoje, ok? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, em 1902, lá no interior de Minas Gerais, e morreu no Rio de Janeiro em 1987, relativamente recente. É de uma família tradicional mineira, ligada também à zona rural daquela região, e se formou em farmácia. Mas, na verdade, não foi a carreira que ele escolheu, felizmente para nós. Casado com a Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Há uma história bastante trágica, né? Um dos filhos do Drummond morreu apenas meia hora depois de ter nascido. Isso deixa marcas bastante profundas e tristes na vida desse poeta. Foi um colaborador, um divulgador das ideias modernistas aqui na revista. Teve a oportunidade de ter um contato logo inicialmente com o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e contribuiu muito para a divulgação daquele modernismo heróico, sobretudo ali em Minas Gerais. A obra do Drummond é muito vasta, ele trata de muitas coisas. É difícil, nesse tempo de 20 minutos que nós temos, tratar de um poeta tão importante, que tem uma temática tão variada, mas eu pelo menos quis citar para vocês alguns dos eixos temáticos que ele vai explorar. As questões existenciais, as cenas do cotidiano, a família, a utopia socialista. Ele também era simpatizante de ideias de esquerda e a própria poesia, num exercício de metalinguagem, também muito característica da poética do Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia é constituído basicamente de textos escritos em versos livres, tá? E esses versos livres, na verdade, se opõem àquela monotonia rítmica das produções clássicas, aquelas produções engessadas que se viam na poesia até o final do século XIX. Uma poesia que tinha que sempre obedecer a determinados critérios formais. Por exemplo, o soneto, o verso decassílabo, a obrigatoriedade das rimas e por aí vai. Na verdade, o Drummond tem a seguinte proposta: o ritmo do poema obedece a um impulso psicológico. Esse impulso psicológico é a criação. Não deve haver uma regra pré-estabelecida. A regra é o processo de criação, é o desejo da escrita, é obedecer à ordem que as ideias impõem, da maneira como elas vão surgindo, da maneira como elas vão aparecendo. Há um vocabulário fundamentalmente simples e um traço muito interessante é a incorporação do cotidiano. Nós sabemos que os modernistas valorizam muito essa incorporação do cotidiano. Extrair do cotidiano a essência, a substância, a importância das coisas. Para quem assistiu ao vídeo do Machado de Assis, eu havia chamado a atenção de vocês para isso. O Machado é um autor que consegue incorporar à sua narrativa elementos do cotidiano, dando a eles um significado que vai além da aparência. E os modernistas vão explorar fartamente essas questões do dia a dia. A temática da relação entre o homem e o mundo. Esse homem sujeito, de que modo ele age, de que modo ele interage, né, com o meio, com todas as coisas que estão ao redor dele. A crise do ser humano e o estado de impasse e impotência. Eu vou lembrar, não tem como, mas acho que um verso que traduziria perfeitamente esse estado de impasse, de impotência, de questionamento, que também é de outro, mas de um poema conhecido do Drummond, é "E agora, José?". É preciso saber, né, o que se faz, né? Então se pergunta muito, né? Qual é a decisão, qual é o caminho?
A gente nota muito no Drummond esse poeta que está em busca de um caminho, que está em busca de uma saída, de uma solução diante do impasse em que ele se encontra. E a presença de elementos grotescos, que também é um recurso bastante recorrente, bastante retomado pelos escritores do modernismo de 22, de 30 principalmente. O Afrânio Coutinho diz o seguinte: alguma poesia, 1930, composto de 1925 a 1930. Ao lado de simples anotações, de poemas de quem vê e registra o que vê, como vê, afastado de todos os prejuízos literários anteriores, ou como se formulando pela primeira vez a poesia com a ingênua simplicidade das descobertas, há também as peças cujos temas correspondem a sentimentos inominados, a canhestrice, a reserva, a timidez, a algo que não se resolve, ou então que se resolve em humor. Vamos ver como é que essa citação do Afrânio Coutinho pode nos auxiliar na análise que eu pretendo fazer do poema que aparece aqui. A minha escolha foi esta, talvez polêmica, né? Muita gente questionaria por que este texto, e a minha resposta é: por que não este texto? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema do Drummond, para início de conversa, é no mínimo intrigante. Incômodo, eu diria. A primeira providência para conversar sobre ele, que eu achei didática e necessária, foi fazer com que vocês observem no texto, né, num plano geral, quantas vezes se repetem as palavras caminho e pedra. É curioso que quando nós falamos da análise desse poema, todo mundo refere muito, ressalta muito a pedra, mas acho importante que também se valorize muito a repetição do caminho. Porque, afinal de contas, metaforicamente, o caminho é a razão de ser, é a representação da existência de um eu lírico que, nas suas vivências, nas suas experiências, está procurando uma saída, está buscando algum lugar, está querendo chegar a. E a todo momento que ele realiza essa tentativa, ele vai encontrar as pedras. O recurso da letrinha, da palavra colorida, dá uma dimensão muito interessante para a gente entender que os caminhos estão em todos os lugares. Talvez uma alusão ao fato de que nós temos muitas saídas que são possíveis, mas sejam elas quais forem, nós sempre nos depararemos com a pedra. Ela sempre estará lá, seja qual for a escolha que nós fizermos. Esse poema foi publicado em 1928, né, na Revista de Antropofagia, e depois, em 1930, passa a incorporar os poemas do livro ao qual eu me referi, Alguma Poesia. Como é que foi a recepção desse poema? Bom, os modernistas... Opa, falta um S aqui. Os modernistas gostam muito, vibram muito, porque entendem que o poema está em consonância com as propostas daquela nova literatura, que é, na verdade, ainda uma repercussão, uma euforia de toda aquela proposta da geração iconoclasta, da geração heróica do modernismo. Então, a poesia que afronta a tradição, a poesia que renova, a poesia que contraria tudo aquilo que foi até então sinônimo de bom gosto. Mas há uma posterior rejeição do público. Porque o público, na verdade, entende que um poema escrito desse jeito
é uma atitude de desrespeito dessa nova geração de poetas em relação ao que nós chamaríamos de boa poesia. É preciso entender que, neste momento, quando o poema aparece, o gosto ainda reinante é o gosto parnasiano. Nós sabemos que o Olavo Bilac é um poeta absolutamente admirado pelo público leitor, ainda naquela época. E a poesia parnasiana ainda é o sinônimo da boa poesia, da grande poesia, da poesia de bom gosto. Agora, dentro desta perspectiva, o que se vê é um poema marcado pela simplicidade, que os parnasianos, obviamente, sempre recusaram, e pela repetição. Uma repetição, e vocês devem concordar comigo, que numa primeira leitura talvez não nos pareça necessário e certamente provoca em nós um certo cansaço, um certo enjoo, que chegam até mesmo a dificultar uma entonação perfeita para se buscar na leitura. Lembremos que esse texto mantém uma relação de intertextualidade com a Divina Comédia, lá no canto 1 da Divina Comédia, do Dante Alighieri, poeta da Renascença, escritor da Renascença, e esse poema, esse trecho da Divina Comédia já havia sido, aliás, eu acho isso muito interessante, já havia sido retomado pelo Olavo Bilac. Nós temos um famoso poema do Olavo Bilac, O Meso del Camin, em que o Bilac já havia retomado o verso da Divina Comédia e depois o Drummond vai fazê-lo. É muito provável que essa escolha não seja aleatória. E eu vejo essa escolha do Drummond diante de tantas outras opções que ele tinha como uma tentativa, que aliás ocorre muitas vezes na poesia dele, de aproximar a influência clássica e aquela mais recente, talvez mais popularizada, por conta do apreço que o público tinha pelos poetas parnasianos. Mas, de qualquer maneira, se nós bem conhecemos a atitude dos modernistas heróicos, dos modernistas da geração de 22, há aqui certamente uma sátira ao parnasianismo. O poema certamente se coloca contra aquela linguagem depurada, aquele beletrismo oficial que governou, que impôs, de certa maneira, o que se poderia chamar de o bom gosto da poesia do final do século aqui no Brasil. Eu também pediria a vocês que atentassem para aquela escolha. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Notem que ele usa aqui o verbo ter, no sentido de haver, no sentido de existir. E nós sabemos que a norma culta da língua portuguesa recomenda que, no sentido de existir, nós devemos usar não o verbo ter, mas o verbo haver. Então, numa solução mais normativa, dentro da gramática e do bom gosto, deveria ser havia uma pedra no meio do caminho, não é? O poema se opõe também àquela estrutura poética tradicional. Nós não notamos aqui soneto, não há uma preocupação com os versos isométricos, assim como também não há uma preocupação com as rimas, que são elementos sagrados naquela poética tradicional fina e secular, parnasiana, simbolista. O solecismo tinha uma pedra, em vez de havia uma pedra, ainda enfurecia os puristas. A simplicidade vocabular e estilística dos versos soava aos mais retrógrados como ofensa à inteligência dos leitores. A aparente inanidade do tema era interpretada como pilhéria a ser denunciada para o bem da literatura nacional. Está aqui, no pós-fácil desta edição de alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Reparem, como eu havia mencionado a vocês, a pedra se faz presente em todos os lugares, em diversos lugares do poema, com um propósito semântico. Ela representa um obstáculo ou um problema que não se resolve. Vocês observem que nesse jogo
essa brincadeira fonética e semântica autorizada pela literatura, será que nós não podemos relacionar a pedra à ideia de perda? Toda vez que se encontra um obstáculo no caminho escolhido, talvez isso seja uma perda, porque esse obstáculo nos dificulta a chegada. Esse obstáculo nos atrasa aquilo que nós queremos realizar, mas enfim. Há um quiasmo no texto. O quiasmo é um cruzamento que eu mostrei para vocês, ou que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte. Esse cruzamento, né, de duas ideias, de dois pensamentos, devem também significar o impedimento, aquilo que não permite que nós avancemos. O choque entre o caminho desejado e os obstáculos recorrentes, que a todo momento se interpõem entre a caminhada do eu lírico e aquilo que ele deseja alcançar. E a repetição do poema. Pediria que vocês notassem que o poema começa com este verso: tinha uma pedra no meio do caminho. E ele termina com tinha uma pedra no meio do caminho. A sensação que nós temos é que esse eu lírico, esse eu poemático, ao longo do texto, procura realizar uma série de ações, procura fazer uma série de coisas, mas tudo que ele encontra o tempo todo é uma pedra no meio do caminho, como se ele não conseguisse sair do lugar, como se ele não conseguisse evoluir. A jornada do eu lírico não progride. Então é como se houvesse, na verdade, um movimento circular. Não há êxito diante das pedras, diante das dificuldades. E esse movimento circular, de você partir de um ponto e chegar ao mesmo ponto, muito provavelmente simbolize o ciclo da vida. Aquela ideia de você nascer, crescer e morrer, né? Ou voltar ao mesmo ponto, voltar ao nada. Talvez essa seja a resposta. Que sejam quais forem os caminhos, sejam quais forem os obstáculos, no final das contas, a nossa jornada termina assim. Não nos esqueçamos de que esse poema do Drummond, aparentemente tão despretensioso, mas nada despretensioso, é um poema existencial. Eu mostrei aqui para vocês o quiasmo. No meio do caminho tinha uma pedra. Vamos fazer o cruzamento? Tinha uma pedra no meio do caminho. Tá? Aqui o quiasmo vai aparecer de novo no final. Tinha uma pedra no meio do caminho. Cruza. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês sabem que essa figura de linguagem, quiasmo, recebe esse nome por conta da letra grega qui, que é o X. Olha o X aqui, ó. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E é justamente esse ponto de intersecção do X que talvez ressalte mesmo esse obstáculo que a gente não consegue transpor, né? Esse obstáculo que está ali o tempo todo, contra o qual nós lutamos o tempo todo, mas parece que ele surge outra vez, que ele se renova a cada caminhada. A questão da monotonia. A leitura do poema é monótona. Vocês percebem que por mais que nós procuremos uma entonação, ela nunca é muito rica, ela nunca é muito diferente, porque as palavras são iguais, porque a vida é igual, porque a existência é igual, porque o cotidiano é repetitivo. E é justamente esse cotidiano repetitivo, é justamente essa luta que nós empreendemos todos os dias de buscar caminhos e encontrar obstáculos, que muitas vezes torna a existência monótona, dá um cansaço existencial. E isso vai criar, sem dúvida nenhuma, uma atmosfera bastante angustiante. Uma existência sem soluções. O que é a pedra? A pedra é o elemento de opressão diante daquilo que nós somos e principalmente diante daquilo que nós queremos vir a ser. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Esse é o único momento do poema em que há uma ligeira quebra dessa monotonia, dessa repetição.
E a gente fica com a impressão de que o tom do poema vai mudar, mas não vai. Porque depois as coisas voltam para o mesmo lugar. No meio do caminho tinha uma pedra. Por mais que haja uma esperança, uma vontade, um desejo de que as coisas se modifiquem, elas sempre retornarão ao mesmo ponto. Poesia de teor reflexivo. Poesia existencial que se impõe ao aparentemente anedótico e cotidiano. Pessoal, prestem atenção. Esse poema parecia tão sem sentido, quase inútil. Essa repetição, numa primeira leitura, parece não dizer nada. Ela parece mesmo ser uma afronta ao leitor, ao espectador, mas ela tem muito a dizer. E se vocês observarem um pouco mais, num primeiro momento nós temos a impressão de que esse eu poemático está falando de si. Parece um poema de natureza confessional e individual. Mas se vocês entenderem o caminho como a nossa existência, como o percurso que nós desejamos realizar, se vocês entenderem a pedra como um problema, como um obstáculo, como a dificuldade, o poema extrapola essa dimensão particular e ganha sentido universal. E mostra pra gente a condição trágica da vida. É uma condição trágica da vida do eu lírico? Não. É a condição trágica da nossa vida, da nossa existência. E aí está a universalidade de sentido que o poema vai alcançar. Uma universalidade escamoteada pelo prosaísmo e a atitude irônica do poeta. A atitude do Drummond é irônica. A ironia aqui está a serviço de dizer uma coisa profundamente trágica, dramática da existência de todos nós, através de uma linguagem um tanto perturbadora, um tanto leve. Essa questão de tratar assuntos graves, assuntos sérios com um tom de leveza, eu digo outra vez, nós vimos no Machado de Assis. A liberdade formal viria a constituir-lhe pedra de toque. Nele, o prosaísmo, mais do que a aderência à moda, era a busca de uma dicção autônoma, empregando os meios à mão. O coloquialismo não lhe destruía o poder de comunicação, nem lhe roubava a identidade poética. Eu vou dizer isso de uma maneira muito simples. O Drummond conseguia dizer grandes coisas de uma forma só aparentemente simples. Está, no caso, o sentimento humanitário, de que deriva uma melancolia logo transformada em auto-ironia. Essa ironia que ele utiliza, de certa maneira, dá algum tom de leveza ao texto, ao tema, mas não tira dele a importância ou a profundidade que se percebe no meio do caminho. Referências bibliográficas, mais uma vez, além do Drummond, claro, eu recorro à literatura no Brasil, do Afrânio Coutinho, e às considerações também do Massot Moisés na História da Literatura Brasileira, publicada pela editora Cultrix. Tá? Outra vez, vou dizer, vale a pena dar uma olhada nesses grandes livros que ajudam a gente a compreender muito da história da nossa literatura e da estilística dos escritores mais importantes, mais expressivos que passaram pelas nossas letras. Ok? Bom, aquele recadinho típico, né, no final da nossa conversa. Quem ainda não se inscreveu no canal, se viu esse vídeo ou os outros da série Ler, se gostou, vai lá e se inscreve. Tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Tá? Dá um joinha lá pra gente saber se você gostou ou não. E deixa o seu comentário. Tá? Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, virão outros escritores, outros textos, e é bom a gente saber o que é que vocês têm como expectativa, de que maneira vocês gostariam que essas conversas fossem. Elas estão sendo suficientes? Esse formato é bacana? A opinião de vocês é muito importante. O YouTube é o nosso ponto de encontro, mas é um ponto de contato, para que a gente saiba o que vocês querem, que é isso que a gente deseja levar até vocês. Tá bom? A elite da língua é uma questão de conhecimento e você é a nossa prioridade. Valeu? Um beijo, pessoal. Até a próxima.